Fala, meu amigo estudante, minha amiga estudante, você, meu querido guerreiro, minha querida guerreira do SAT, que está se preparando para a prova de primeira fase do exame de ordem. Eu sou o professor Ronaldo Olim, estarei com você aqui nas questões de direito constitucional, lhe ajudando na tua tão sonhada aprovação. Nesta aula, nós trabalharemos com as questões de nacionalidade. Eu fiz um apanhado de todas as questões de nacionalidade, desde 2010.3 até o último exame de ordem, até o 31º exame de ordem, ou seja, todas as provas em que a FGV cobrou este assunto. Claro que você precisa ter por base o artigo 12 é de leitura essencial e nós vamos trabalhar aqui aquilo que a FGV mais gosta de cobrar, quais são as pegadinhas, o que é que você não pode cair em pegadinha, o que você não pode errar e deve acertar. Como eu sempre digo, constitucional, na prova da OAB, ela é um assunto, é uma matéria totalmente possível de se gabaritar. Muita gente pensa, ah não, professor, mas se você ter uma preparação adequada, se você resolver questões, tudo isso que o SAT te proporciona, eu tenho certeza que você vai lograr êxito, que você vai alcançar a sua aprovação e vai estar apto para a segunda fase, ok? Vamos lá, então, sem mais blá blá blá, põe aí na tela questões de nacionalidade. Então tá aqui a nossa capa, vamos lá. Primeira questão. Olha só, do 26º exame de ordem, foi a última prova da OAB que cobrou nacionalidade. Então, muita atenção aí, que é um assunto que sempre está em voga. Afonso, nascido em Portugal, olha só, ele nasceu em Portugal, e filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos. Então, perceba que ele não nasceu em território brasileiro e nem é filho de pai ou mãe brasileira, ele é estrangeiro. Mudou para o Brasil ao completar 25 anos com a intenção de advogar no estado da Bahia, o local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Fica uma dica, sempre vá circulando estas datas, estes números, essa questão de idade, isso é muito importante, tá certo? Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Letra A. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil, devendo ainda demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. Cuidado com isso. Aqui é o seguinte, ele está tentando lhe confundir as formas de naturalização. Nós vamos ter a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária, que está lá, ambas estão no artigo 12, inciso 2 da nossa Constituição. Naturalização ordinária é na forma da lei, ou então para aqueles que são originários de país de língua portuguesa, desde que cumpram residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Não traz isso na letra A. E a naturalização extraordinária, professor, é para qualquer estrangeiro que resida ininterruptamente por 15 anos no Brasil e não tenha condenação penal. Então perceba que ele tenta lhe confundir trocando, 15 anos e não sofrer condenação penal. Não, ele está errado. Afonso é originário de país de língua portuguesa. Ele já poderia requerer se mostrasse idoneidade moral. Letra A, portanto, não é a resposta que nós queremos. Letra B. Uma vez comprovada sua idoneidade moral, que nós acabamos de falar no item anterior, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado. Perfeito até aqui. E nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Perfeito, letra B está totalmente correta, é o que nós vamos querer. Professor, mas prefeito é cargo privativo de brasileiro nato? Não. Lembre-se, cargo de privativo de brasileiro nato é o famoso mp3.com, que está lá no artigo 12, parágrafo 3º. Ministro do STF, presidente da República e o vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Prefeito não é cargo privativo de brasileiro nato. Então, letra B está totalmente correta. Mas vamos ver aqui o erro da letra C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer dos direitos políticos elencados na Constituição da República Federativa do Brasil. Como assim?
Se ele for naturalizado brasileiro, ele pode sim ser eleitor. Ele adquire aí os direitos políticos. Letra C está errado quando fala que não poderá listar-se eleitor. Letra D, Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato? Não, brasileiro naturalizado. Brasileiro nato, olha o nome, você já nasce, você não adquire. A nacionalidade adquirida é a da naturalização. Então, cuidado com o erro da letra D. Não valer rápido demais e você confundir nato com naturalizado. Então, nós temos aí que a primeira questão é letra B de bola. Vamos para a próxima. 25º exame de ordem. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de 2016, já se passaram 13 anos, né? Foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ou seja, cocaína aqui no caso, no território francês entre os anos de 2010 e 2014. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, Jean procura um advogado e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado então responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição, olha só, uma questão muito ampla, né, o enunciado dela, mas você já sabe que ele está pedindo sobre extradição. A regra é que não tenha distinção entre brasileiros natos e naturalizados, a não ser aquelas distinções já expressas na própria Constituição. Além dos cargos privativos de brasileiros natos, nós temos em relação à extradição, lá no artigo 5º, inciso 51, a possibilidade de extradição do brasileiro naturalizado. Um nato jamais, em nenhuma hipótese, ele será extraditado do Brasil para outro país. Contudo, o naturalizado, ele pode em duas circunstâncias. Quais são as duas circunstâncias que o naturalizado ele pode ser extraditado? É a prática de crime comum, desde que tenha sido antes da naturalização, crime comum antes da naturalização, e comprovado envolvimento em tráfico de drogas. E tráfico de drogas não interessa se foi antes ou depois. Não interessa se ele realizou esse tráfico de drogas antes de se naturalizar brasileiro ou depois de se naturalizar brasileiro, ele pode ser extraditado sim. Então perceba que o Jean Oliver, apesar de ter se naturalizado brasileiro lá em 2003, ele pode sim ser extraditado do Brasil para a França. Por quê? Porque a situação na qual ele se encontra permite que o Brasil assim o faça. Qual é? Comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então a letra A, olha só, diz que a extradição não é possível. Desde já aqui você já sabe que a letra A está falsa. Nem perde tempo, tá certo? Passa para a letra B. Letra B diz que também não é possível. A gente acabou de ver que é possível sim. Letra C, é possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após a naturalização. Perfeito, lembre-se, prática de crime comum só se for antes da naturalização. Tráfico de drogas, tanto faz se for antes ou depois. Letra C, portanto, é a nossa resposta correta. Qual é o erro da letra D? Ele diz que é possível, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro? Não, brasileiro nato não pode ser extraditado. Então, segunda questão, letra C é a resposta correta. Vamos para a próxima, mais uma de nacionalidade. Tudo que a FGV já cobrou aqui sobre esse assunto. Olha só, 22º exame de ordem. Enzo, brasileiro naturalizado há 3 anos, vai grifando essas palavras-chave. Apaixonado por ópera, ao saber que a Sociedade Empresária de Radiodifusão, Rádio WXE, situada na capital do estado Alfa, encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade. Olha, ele quer ser dono de uma sociedade empresária de radiodifusão. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade. Olha, o controle total da rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário com duração de 1 hora sobre ópera. A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado com a licitude do negócio, dada a sua condição de brasileiro naturalizado,
procura a consultoria de um advogado. Vejam bem, eu já estou misturando aqui, eu não, na FGV, já quer saber um pouquinho mais de nacionalidade. Você vai encontrar essa resposta não só no capítulo de nacionalidade, mas misturando esse tema com a parte de comunicação social, lá nos artigos 220, 221, 222. Então você precisa saber, é possível a participação de capital estrangeiro? É, desde que esse limite é 30%. Bacana. Mas ele é brasileiro naturalizado. Ele pode ter o controle total de uma empresa de radiodifusão? Olha só, depende. Depende a quanto tempo ele já está naturalizado. A questão ressaltou que ele está naturalizado aqui só apenas 3 anos. Será que esse tempo, esse lapso temporal já o permite ter o controle total de uma empresa de radiodifusão sonora, de sons e imagens? É isso que a questão está lhe perguntando. Vamos para a letra A, né? Considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Eu vou colocar aqui os artigos que você precisa ler também sobre comunicação social, no 220 a 222 da Constituição Federal. Vamos em frente. Letra A. Não será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, tendo em vista que a Constituição da República não permite que os meios de divulgação divulguem manifestações culturais estrangeiras. Olha só, a questão não está falando disso. A questão não está falando disso. Não falou qual vai ser a programação. Ela está extrapolando. Fica a dica. Você não pode interpretar além do que a questão trouxe, tudo bem? Então, letra A está falsa porque não tem nada a ver com o enunciado da questão. Letra B. Será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, posto que Enzo é brasileiro naturalizado e a Constituição da República veda qualquer distinção entre brasileiro e brasileiro naturalizado. Não. Só é permitido, e aqui eu coloco a resposta correta, só é permitido quando ele tiver mais de 15 anos de naturalização. Tá certo? Vamos lá, ou melhor dizendo, há mais de 10 anos, 15 anos não, 10 anos de naturalização, tá certo? Letra C, não será possível a concretização do negócio. Então, letra B aqui está falso. Veda qualquer distinção? Não. Acabamos de falar na questão anterior que se a Constituição trouxer distinções entre natos e naturalizados, não tem nenhum problema. Porque se a regra está na Constituição, a exceção também tem que estar na Constituição. Tá certo? Então, para ser proprietário de uma empresa de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, ele precisa ser naturalizado há pelo menos 10 anos. 10 anos. E aí vem a letra C. Não será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados, pois a Constituição da República veda que brasileiro naturalizado há menos de 10 anos possa estabelecer o conteúdo da programação da rádio. Perfeito! Está totalmente de acordo com os artigos 220 a 222 da Constituição da República. Qual o erro da letra D? Será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados, pois a Constituição, em respeito aos princípios liberais que sustenta, não interfere no conteúdo pactuado entre contratantes privados. Olha só, a gente acabou de ver no item anterior, a Constituição fala, mais propriamente no artigo 222, que ele precisa ser naturalizado há pelo menos 10 anos, ok? Então, letra C é a resposta da terceira questão. Vamos em frente. Quarta questão sobre nacionalidade foi do 16º exame de ordem. Alessandro Bilância, pensa aí no nome legal, Alessandro Bilância, italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando-se Tem como pausar aí? Então vamos lá, terceira questão do 22º exame de ordem. Olha só, Enzo, brasileiro naturalizado há 3 anos, apaixonado por ópera, ao saber que a Sociedade Empresária de Radiodifusão, Rádio WXZ, situada na capital do estado Alfa, encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário com duração de 1 hora sobre ópera. A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado com a licitude do negócio, dada a sua condição de brasileiro naturalizado, procura a consultoria de um advogado. Vamos lá.
Nós sabemos que a Constituição proíbe a distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo os casos expressos na própria Constituição, como foi o caso dos cargos privativos de brasileiros natos, que nós já trabalhamos, como é o caso da extradição de nato e naturalizado que nós resolvemos na questão anterior. Contudo, existe uma outra distinção prevista também na Constituição, aonde? Lá no artigo 222, que fala da comunicação social. Lá, para que uma sociedade empresária, uma empresa de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, seja de propriedade de brasileiro naturalizado, o artigo 222 fala que ele tem que ser brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E o Enzo só é naturalizado há apenas 3 anos. Então essa é uma outra diferença. Ser proprietário de empresa sonora, de radiodifusão sonora ou de sons e imagens não tem problema, desde que seja naturalizado há pelo menos 10 anos. Ou se ele fosse brasileiro nato, o que não é o caso. Então eu trago aqui uma terceira diferença de nato e naturalizado que está na Constituição. Pouca gente se atenta em relação a isso e a FGV, sabendo disso, cobrou no 22º exame de ordem. Então, muita atenção a isso. O negócio ele não pode se concretizar tendo em vista o tempo de naturalização do Enzo. Então, vamos lá. Considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não será possível a concretização do negócio. Perfeito. Tendo em vista que a Constituição da República não permite que os meios de comunicação divulguem manifestações culturais estrangeiras, não existe essa proibição na Constituição. E outra coisa, a questão ela não fala de manifestação cultural estrangeira, em nenhum momento ele fala que ele quer ter um programa sobre ópera. Então, olha só, não podemos interpretar a questão além do que o texto nos trouxe. Então, a letra A, nessa segunda parte aqui, está equivocada, está errada. Letra B, será possível a concretização do negócio? Não, não será possível, nós já sabemos disso. Então a letra D também está errada, porque ela também disse que será possível. Só nos sobra a letra C. Não será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados. Tudo bem. Pois a Constituição da República veda que o brasileiro naturalizado há menos de 10 anos possa estabelecer o conteúdo da programação da rádio. Perfeito. Lembrando, mais uma vez, artigo 222 da Constituição da República. Então, terceira questão, letra C. Vamos para a próxima. Questão da 16º exame de ordem. Alessandro Bilancia, pensa numa bonita, Alessandro Bilancia, italiano com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando-se. Trata-se de renomado professor, cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos políticos brasileiros. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo caso o partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o país. Analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade idealizada pela cúpula partidária que encontra respaldo na Constituição Federal. Então, nós temos aí a questão do Alessandro. Olha só, ele não falou ainda que se naturalizou, ele disse que decide assumir a nacionalidade brasileira. Como ele é italiano, ele pode ter 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, basta ele comprovar também que não tem condenação penal e que ele vai requerer essa nacionalidade, a naturalização extraordinária. Vamos em frente. Letra A. Alessandro Bilancia, graças ao seu reconhecido saber jurídico e à sua ilibada reputação, poderá ser indicado para compor o quadro de ministros do Supremo Tribunal Federal. Opa, não! Ministro do Supremo Tribunal Federal é cargo privativo de brasileiro nato. Está lá no parágrafo 3º do artigo 12. Letra B. Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de deputado federal e ser eleito, poderá ser indicado para exercer a presidência da Câmara dos Deputados. Opa, não tem nenhum problema ele ser deputado federal se ele se naturalizar brasileiro. Se ele se naturalizar brasileiro. O problema é, ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, porque também é cargo privativo de brasileiro nato. Lembre-se do famoso mp3.com. Bacana? Letra C. Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, pode ser o líder do partido na casa, embora não possa presidir o Senado Federal. Perfeito.
Olha só, se ele se naturalizar brasileiro, enquanto estrangeiro, ele não pode concorrer a nenhum cargo eletivo. Mas se ele se naturalizar brasileiro, ele pode concorrer sim ao cargo de senador da República. Lembrando que ele já tem 55 anos de idade. E a idade mínima do senador é 35. Então, até o requisito da idade mínima, ele preenche também. Mas ele jamais poderá ser o presidente do Senado Federal. A Constituição também proíbe, tá certo? Então, letra C é a resposta correta. Vamos ver o erro da letra D. Alessandro Bilância, dada a sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer ministério do governo. Qualquer ministério, não. Lembre-se do ministro de Estado da Defesa. Ele não pode ser ministro de Estado da Defesa porque também é cargo privativo de brasileiro nato. Cuidado com essas pegadinhas. É por isso que você precisa ter em mente os cargos privativos de brasileiros natos. Vamos em frente. Quarta questão, também letra C. Vamos para a quinta. 15º exame de ordem. A Constituição de 88 identifica as hipóteses de caracterização da nacionalidade para brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Com base no previsto na Constituição, assinale a alternativa que indica o caso constitucionalmente válido de naturalização requerida para a obtenção da nacionalidade brasileira. Lembre-se, nós temos a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. Artigo 12, inciso 2 da nossa Constituição. Vamos lá. Juan, cidadão espanhol casado com Beatriz brasileira, ambos residentes em Barcelona. Isso é condição para obter nacionalidade brasileira? Casar com brasileira é condição de obter a nacionalidade brasileira? Não, não está na nossa Constituição. Então a letra A está falsa. Letra B, Anderson, cidadão português, domiciliado no Brasil há 36 dias? Não. Ele é português, ou seja, originário de país de língua portuguesa. Como ele é português, ele pode ter aqui a residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Ele só está aqui domiciliado, não é nem residente, é domiciliado há 36 dias. B também está falsa. C. Luiz, cidadão francês, domiciliado em Brasília há 14 anos, que está em liberdade condicional após condenação pelo crime de exploração sexual de vulnerável. Não, ele não tem nem 15 anos e tem condenação penal, não pode. Então só nos sobra a letra D. Maria, 45 anos, cidadã russa, residente domiciliada no Brasil desde seus 25 anos de idade, faltou aqui, ó, de idade, que foi sentenciada criminalmente por injúria, mas foi absolvida por sentença transitada em julgado. Olha só, ela foi denunciada criminalmente por injúria, mas ela foi absolvida, ou seja, ela não tem condenação penal e já reside aqui há pelo menos 15 anos. Na verdade, ela já reside aqui há 20 anos. Portanto, letra D é a resposta correta. Vamos em frente. Sexta questão do 12º exame de ordem. João, 29 anos de idade, brasileiro, vamos colocar aqui, ó, 29 anos de idade, brasileiro naturalizado desde 1992, decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal. Primeira coisa, ele é naturalizado. Pode se candidatar ao cargo de deputado federal? Pode. O que ele não pode ser é o presidente da respectiva casa, da Câmara dos Deputados, porque é cargo privativo de brasileiro nato. Então, ele decide se candidatar ao cargo de deputado federal em determinado ente federativo. Ele possui a idade mínima para deputado federal? Possui. A idade mínima é 21, ele tem 29. Até aí, nenhum problema. Eleito e após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara dos Deputados. Opa, acabamos de falar sobre isso. Ele não pode presidir a Câmara dos Deputados. É cargo privativo de brasileiro nato. Com base na hipótese acima, assinale a afirmativa correta. Letra A. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal. Poderia sim, letra A já está falso de cara. B. João não poderia ser deputado federal. Poderia sim, também está falsa. C. João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal. Perfeito. Bem como ser eleito. Entretanto, não poderia ter sido escolhido presidente da Câmara dos Deputados, eis que esse cargo deve ser exercido por brasileiro nato. Perfeito, show de bola. Olha a letra D, João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal. Poderia sim. Se você não estudou esse tema, se você está em dúvida, você vai pelo chutômetro. Olha só, as letras A, B e D dizem que ele não poderia ter se candidatado. Você pelo chutômetro faz o quê? Exclui a letra C. Só que a letra C é a única que é correta. Então precisa ter conhecimento sobre as diferenças entre natos e naturalizados. Perceba que a FGV adora cobrar esse assunto quando se trata de nacionalidade.
Então, sexta questão, letra C. Vamos para a sétima questão, do sétimo exame de ordem. A Constituição de 88 proíbe qualquer discriminação por lei entre brasileiros natos e naturalizados, exceto os casos previstos pelo próprio texto constitucional. Perfeito. Nesse sentido, é correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer o cargo de ministro do STF ou STJ. Opa, STJ está fora. STF realmente é cargo de brasileiro nato, STJ não. Diplomata, diplomata também é o quê? Cargo privativo de brasileiro nato, lembre-se, mp3.com. O Ozinho aqui, ou o C, é de carreira diplomática, então não pode, tá certo? Por isso, o brasileiro naturalizado não pode ser diplomata, é apenas o brasileiro nato. Letra B é a resposta da nossa sétima questão. Ministro da Justiça, pode ser brasileiro naturalizado? Pode, que não pode, é o brasileiro, é o ministro de Estado da Defesa. O naturalizado não pode ser ministro da Defesa. Cargo de senador, naturalizado também pode, tá certo? Então, o único que é cargo privativo de brasileiro nato é o diplomata, porque está lá no parágrafo 3º do artigo 12. E a última questão, 8 questões cobradas no exame de ordem pela FGV sobre nacionalidade, está aí. Veio no 5º exame de ordem. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta. Letra A. O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Opa, pode perder sim. As hipóteses de perda da nacionalidade estão lá no artigo 12, parágrafo 4º. E sobre o brasileiro nato está propriamente no inciso 2, que fala da aquisição de outra nacionalidade. Lembrando que essa aquisição é livre e espontânea. Não pode ser como condição de permanência no outro país ou para o exercício de direitos civis. Também é reconhecida a questão de você adquirir outra nacionalidade desde que seja originária. Então, não estando dentro dessas duas exceções, o nato ele pode sim perder a condição de brasileiro nato. Cuidado com isso. Tanto é verdade que o STF já reconheceu isso e já permitiu a extradição de brasileiro nato que perde a condição de brasileiro nato. Por quê? Porque ele é estrangeiro. Então, cuidado com isso. Então, letra A está falsa. Letra B. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato caso venha a nascer no Brasil. Perfeito. É o que fala aqui o artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição. Perfeito isso daqui. O que é que fala? É a regra do jus solis. Nasceu em território brasileiro, ainda que filho de pais estrangeiros, será considerado brasileiro nato, salvo se um desses pais estiver a serviço de seu próprio país. No caso, os pais estavam a serviço de empresa privada e não a serviço da Alemanha. Portanto, esse filho de pais alemães será sim brasileiro nato. E a oitava questão se responde com a letra B. Mas vamos ver o erro da letra C. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização? Não. Antes da naturalização. E letra D, o brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com o tráfico de entorpecentes? Não, o brasileiro nato jamais poderá ser extraditado, a não ser que ele perca a nacionalidade brasileira. Mas se ele perder a nacionalidade brasileira, é porque ele não é mais brasileiro nato, ele agora é o quê? Estrangeiro, ok? Então, meu amigo, minha amiga, você, meu querido guerreiro aqui do SAT, nós encerramos as questões que já caíram sobre nacionalidade, que a FGV já cobrou, e nós vamos partir para um próximo assunto. Um grande abraço, bons estudos, lembre-se, força, foco e fé, vai dar certo.